Os aviões russos Su-24 e Su-27 que ousaram entrar no espaço aéreo báltico da OTAN foram confrontados por dois F-35 italianos que decolaram da base aérea de Emeri, na Estônia, em 13 de agosto de 2025. Saindo silenciosamente de Kaliningrado sem transponders, os aviões russos sugeriram uma missão secreta, talvez para obter informações vitais ou testar as defesas da OTAN. Um F-35 foi visto a seguir um Su-27 numa foto dramática da OTAN, com as suas marcas de tigre siberiano a brilhar antes dos invasores fugirem. Após um encontro semelhante alguns dias antes, esta foi a primeira interseção do F-35 da Itália na volátil região do Báltico. O que está Moscou a tramar? E estamos à beira de um erro catastrófico? Vamos investigar. Para evitar a detecção e testar a determinação da OTAN, os caças russos estão a causar tensões nos céus do Báltico, operando sem transponders ou planos de voo. Um caça russo Su-24M e um caça Su-27 do 689º Regimento de Aviação da Guarda de Kaliningrado invadiram o espaço aéreo da OTAN perto das Repúblicas Bálticas em 13 de agosto de 2025. Essa manobra proposital, identificada pela cauda de tigre siberiano do Su-27, tinha como objetivo obter informações ou testar as defesas da OTAN sem entrar em contato com os sistemas de controle de tráfego aéreo. Tais medidas indicam a disposição de Moscovo em testar a paciência da OTAN e aumentar os riscos para aeronaves civis. Podemos aprender mais sobre a política da Rússia e os seus efeitos na segurança internacional examinando este ocorrido. Na tentativa de permanecer indetetável e provocar a OTAN, a Rússia decidiu voar sem transponders ou planos de voo. Para manter uma distância segura entre aeronaves militares e civis, os transponders fornecem sinais que permitem aos controladores de tráfego aéreo rastrear as aeronaves. A decisão dos jatos russos de desligá-los resultou num ponto cego perigoso no congestionado espaço aéreo do Báltico, que é frequentemente usado por aeronaves comerciais. A Forces News afirma que essa estratégia coloca em risco a segurança dos passageiros em todo o norte da Europa, aumentando a possibilidade de colisões no ar. Seus objetivos ficaram ainda mais obscuros devido à falta de planos de voo, o que impediu a OTAN de antecipar se eles estariam realizando reconhecimento, um ataque simulado ou simples intimidação. A seleção das aeronaves demonstrou intenção estratégica. Um jato atualizado da era soviética de 1983, o Su-24M, é capaz de testar sistemas de radar terrestres e foi projetado para ataques em baixa altitude. O Su-27 de 1984, seu parceiro, é um caça ágil excelente em combate ar-ar e que pode passar por uma escolta em um pacote de ataque. Ao combinarem-se para criar uma formação mista, que pode imitar um grupo de ataque real, eles obrigaram a OTAN a revelar as suas estratégias de resposta. De acordo com a revista Military Watch, esses voos frequentemente buscam mapear os procedimentos de comando e a cobertura de radar da OTAN. A sensação de urgência foi aumentada pela rápida chegada dos jatos ao espaço aéreo do Báltico após partirem de Kaliningrado, um enclave russo fortemente fortificado entre a Polônia e a Lituânia. Este episódio é consistente com uma tendência mais ampla de provocações por parte da Rússia. Características semelhantes sem planos de voo ou transponders foram usadas pela NORAD numa missão de 15 horas em julho de 2025 para interceptar caças Su-35 e bombardeiros Tu-95 russos perto do Alasca. Do Ártico ao Báltico, estas aeronaves testam respostas defensivas em todo o mundo. A Rússia usa a sua proximidade com os estados bálticos da Estônia, Letônia e Lituânia para agitar esses aliados da OTAN. As marcas nos seus jatos ligavam o 680º Regimento da Guarda, com sede em Kaliningrado, a um regimento conhecido por suas manobras ousadas. De acordo com a Aerotime, a aliança está nervosa devido ao aumento da frequência desses voos pela Rússia em 2025, que são frequentemente programados em torno de exercícios da OTAN ou ocasiões políticas.
Os estados bálticos são significativamente afetados psicologicamente. Os antigos países soviéticos da Estônia, Letônia e Lituânia são constantemente ameaçados por ataques russos. O público acompanha de perto esses acontecimentos e cada interceptação aumenta as preocupações com um perigo maior. A estratégia da Rússia combina guerra psicológica com sondagem militar num esforço para minar a confiança na defesa da OTAN. Ao voar sem identificação, Moscovo faz uma declaração: é livre para perturbar a área. O Economic Times enfatizou como esses voos tiram proveito das vulnerabilidades das repúblicas bálticas devido à sua dependência da OTAN e às suas pequenas forças aéreas. Além disso, a Rússia está fazendo uma declaração política com suas atividades. Moscovo mina o domínio da aliança na área ao entrar sem autorização no espaço aéreo da OTAN. Isso é consistente com a estratégia de propaganda mais ampla da Rússia, que usa retórica e ataques aéreos para pintar a OTAN como ineficaz. Os líderes bálticos exigiram maior dissuasão da OTAN, enquanto publicações no X apontaram que a mídia russa estava a apresentar esses voos como prova do poderio de Moscovo. A OTAN é forçada a confiar exclusivamente no radar devido à ausência de transponders, o que destaca pontos fracos em seu sistema de defesa aérea. De acordo com o UK Defense Journal, essa estratégia esgota os recursos da OTAN, pois exige atenção contínua aos detalhes. As estatísticas destacam a crescente dificuldade. As intrusões russas aumentaram desde 2025. Às vezes, várias interceptações foram registradas todas as semanas. O padrão deste ano demonstra a intenção de Moscovo de ultrapassar os limites em contraste com os anos anteriores, quando os voos eram menos frequentes. A rápida escalada foi indicada pelo evento de 13 de agosto, que ocorreu após uma violação semelhante que foi detectada pelos Gripens húngaros alguns dias antes. A ameaça é aumentada pelo facto de a Rússia poder lançar esses voos a partir de Kaliningrado, uma base para destacamentos rápidos. A fim de se preparar para futuras operações, cada missão recolhe informações sobre as táticas dos pilotos da OTAN, alcances de radar e tempos de resposta. Essas provocações representam riscos operacionais e estratégicos. Um erro de julgamento, como uma colisão ou interação não planejada, poderia aumentar rapidamente as tensões. Sabendo que qualquer acidente aumentaria as ansiedades regionais, a Rússia aproveita esta oportunidade para agitar a OTAN e os estados bálticos. Embora não sejam tão modernos quanto os aviões da OTAN, o Su-24M e Su-27 são, no entanto, uma ameaça real, em grandes quantidades em situações inesperadas. Como seus voos imitam missões reais, a OTAN é obrigada a levar cada intrusão a sério. De acordo com analistas da Military Watch, esta pressão contínua coloca à prova a unidade e a preparação da aliança. A abordagem da Rússia não se limita ao Báltico. O aumento das atividades perto da fronteira oriental da OTAN e o incidente do Alasca em julho apontam para um plano global para pressionar as defesas ocidentais. A Rússia obriga a aliança a dedicar recursos à vigilância aérea, mantendo a OTAN em alerta máximo, o que pode prejudicar outras frentes. Mas, devido às suas ligações históricas e proximidade com a Rússia, a região do Báltico continua a ser o foco principal. Estes voos são enquadrados como parte de um conflito maior com o Ocidente na retórica de Moscovo, que inclui a afirmação do ministro dos Negócios Estrangeiros, Lavrov, de que um novo tipo de guerra mundial começou em 1999. Apesar de exagerada, esta narrativa apoia as atividades da Rússia e angaria apoio interno. O incidente de 13 de agosto foi parte de um quadro mais amplo e não uma ocorrência isolada. A decisão consciente da Rússia de permanecer discreta é indicativa de uma política de coleta de informações, intimidação e sigilo. Isso envia uma mensagem assustadora às repúblicas bálticas e coloca em questão a capacidade da OTAN de manter o controle sobre seus céus.
Como cada erro pode levar a um conflito mais amplo, os riscos são muito altos. A resposta da OTAN, que encontrou um equilíbrio entre força e moderação para evitar uma escalada, honrando ao mesmo tempo a sua promessa de defender os seus amigos, é crucial para compreender este incidente. A análise do trabalho de policiamento aéreo da OTAN, a sua reação rápida e o equilíbrio cuidadoso que mantém para compensar as provocações de Moscovo sem iniciar um conflito maior é possível graças a esta jogada bem pensada da Rússia. Ao manter uma preparação contínua e adotar uma abordagem controlada às provocações russas, o papel de policiamento aéreo da OTAN serve como um escudo essencial para o espaço aéreo aliado. Quando um Su-24M e um Su-27 russos invadiram o espaço aéreo da OTAN sobre o Báltico em 13 de agosto de 2025, dois F-35 italianos desceram do aeroporto de Ämari, na Estônia, para interceptar as aeronaves. A missão foi realizada exatamente como planejado, forçando os jatos russos a recuar sem disparar um tiro. A dedicação da OTAN em proteger os seus membros, especialmente as repúblicas bálticas, que são particularmente vulneráveis, e, ao mesmo tempo, evitar uma escalada, é demonstrada por essa resposta rápida, mas comedida. Podemos compreender a abordagem defensiva da aliança e a sua função na preservação da estabilidade ao observar essa operação. Um pilar da defesa da OTAN desde 1961, a missão de policiamento aéreo garante que os céus dos parceiros sejam protegidos 24 horas por dia, especialmente para países com forças aéreas fracas, como a Estônia, a Letônia e a Lituânia. Em 15 minutos após a descoberta de uma ameaça, os pilotos e as aeronaves estão preparados para a descolagem graças às suas unidades de alerta de reação rápida posicionadas em bases como Ämari. Esta capacidade foi demonstrada a 13 de agosto pela 37 na ala da Itália, que tem 4 F-35 destacados desde 25 de julho de 2025. Os F-35 demonstraram eficácia operacional ao aproximarem-se, localizarem os jatos russos e escoltá-los para fora do espaço aéreo da OTAN. A estratégia rotativa da OTAN reflete-se nesta operação, que foi transferida de Portugal e da Romênia em 1 de agosto e garante cobertura ininterrupta. A eficácia da operação depende do equilíbrio entre força e cautela. A OTAN queria estabelecer o controle sobre os seus céus, não iniciar uma guerra. Os jatos russos retiraram-se rapidamente para Kaliningrado quando os F-35 italianos, auxiliados pela rede de comando e orientação por radar da OTAN, se aproximaram deles. Este resultado enfatiza o caráter defensivo da operação, que visa prevenir sem aumentar as tensões. A declaração oficial da OTAN afirma que a missão de policiamento aéreo vai além das ameaças militares, ajudando aeronaves civis em perigo, como aquelas que estão a perder a comunicação com o controle de tráfego aéreo. Este duplo objetivo dá tranquilidade aos países bálticos e fortalece a sua fé na defesa da OTAN. A estrutura da missão foi concebida para responder rapidamente. Os trabalhadores em terra mantêm as aeronaves e os pilotos prontos para uma descolagem imediata, e as unidades QRA estão abertas 24 horas por dia. A preparação da OTAN foi demonstrada em 13 de agosto, quando os F-35 baseados em Ämari levantaram voo em questão de minutos. Esta rapidez é crucial no Báltico, onde é necessária uma resposta rápida devido à proximidade da Rússia. Kaliningrado fica a apenas um curto voo das fronteiras aliadas. A história da missão da era da Guerra Fria mudou para abordar questões contemporâneas, especialmente desde que os Estados Bálticos aderiram à OTAN em 2004. Agora ela representa a solidariedade da aliança, garantindo que os membros menores nunca fiquem sem proteção. Um importante ponto de viragem foi o envolvimento da Itália neste episódio.
A confiança da OTAN em suas aeronaves mais avançadas foi demonstrada pela implantação dos F-35, que foram sua primeira interceptação no Teatro Báltico. A transição suave da Trizeuzi-Bugunda-Ala para a missão após meses de planejamento demonstrou a capacidade da aliança de traduzir tecnologia avançada em operações práticas. Isso contrasta com rotações anteriores, como a aeronave Gripen da Hungria, alguns dias antes, que também reagiu às incursões russas. Moscovo tomou conhecimento das defesas ativas e tecnologicamente avançadas da OTAN através da utilização dos F-35, que têm vantagens em termos de camuflagem e sensores. Também foram obtidas informações importantes durante a operação. Os pilotos da OTAN recolheram informações sobre as trajetórias de voo, os sinais de radar e o comportamento dos jatos russos ao interceptá-los. A compreensão da aliança sobre as táticas russas, especialmente as operações das unidades localizadas em Kaliningrado, é reforçada por essas informações. Embora competentes, os Su-24M e Su-27 demonstraram suas rotinas previsíveis, o que ajudou a OTAN a melhorar suas táticas de reação. Em contraste com os voos provocativos da Rússia, que tem como objetivo causar agitação, a estratégia metódica da OTAN vê cada interação como uma oportunidade de crescer e aprender. No jogo contínuo do gato e do rato aéreo, esta dinâmica garante que a aliança mantenha a sua liderança. Esta missão é especialmente benéfica para os estados bálticos. Geograficamente próximos da Rússia, a Estônia, a Letônia e a Lituânia dependem da polícia aérea da OTAN para afastar a pressão persistente de Kaliningrado. Os habitantes locais que temem um ataque russo devido ao conflito contínuo na Ucrânia e à memória da dominação soviética ficaram tranquilos com a intercessão de 13 de agosto. A OTAN prova a sua adesão ao artigo 5.1, o princípio da defesa coletiva, que exige uma resposta coordenada a qualquer ataque a um Estado-membro, agindo rapidamente. A fim de preservar a estabilidade regional e a confiança pública, esta garantia é essencial. A eficácia do esforço é demonstrada estatisticamente. A OTAN realizou milhares de interceptações desde a sua extensão ao Báltico em 2004, com as provocações russas a levarem a um aumento dramático da atividade em 2025. Vários países, incluindo o Reino Unido, a Alemanha e a Itália, têm se revezado nas instalações de Amari que servem de centro para estas atividades. Cada interceptação, como a de 13 de agosto, reforça o tempo de resposta da OTAN de apenas alguns minutos, que foi aperfeiçoado ao longo de décadas de prática. A eficácia da missão como dissuasão é demonstrada pelo facto de quase todas as incursões serem escoltadas para fora sem incidentes. O autocontrolo demonstrado em 13 de agosto é igualmente significativo. Ao decidir não usar a força para confrontar os jatos russos, a OTAN evitou um possível conflito. As tensões podem aumentar rapidamente a partir de um único deslize, como uma colisão não intencional ou um mal-entendido. Treinados para lidar com situações de alto risco, os pilotos do F-35 cumpriram o seu dever com precisão, garantindo que os caças russos partissem sem problemas. Ao projetar poder e, ao mesmo tempo, manter a possibilidade de desaceleração, essa disciplina reflete o objetivo geral da OTAN. É uma linha tênue, especialmente quando se enfrenta um concorrente que não tem medo de ir além dos limites. Além disso, a função de policiamento aéreo é um instrumento diplomático. A solidariedade da OTAN é fortalecida a cada interceptação bem-sucedida, demonstrando à Rússia que a aliança está unida. Aliados como a Itália, cujos pilotos arriscam as suas vidas para proteger céus distantes, estão a assumir um compromisso claro com os estados bálticos. Os esforços da Rússia para fomentar a desconfiança entre os membros da OTAN, especialmente aqueles na sua ala oriental, são frustrados por essa coesão.
A adaptabilidade e o poder da OTAN são demonstrados pela capacidade da missão de combinar aeronaves de ponta, como o F-35, com plataformas mais tradicionais, como os Gripens da Hungria. Para além do incidente imediato, o sucesso da missão levanta preocupações sobre a disparidade tecnológica entre a OTAN e a Rússia. A supremacia do F-35 na interseção de 13 de agosto chamou a atenção para as aeronaves obsoletas da Rússia, uma questão com ramificações mais amplas. O encontro foi definido pela diferença acentuada entre os sistemas modernos e os mais antigos, embora a resposta da OTAN tenha sido suficiente. O debate crítico a seguir é resultado dessa lacuna tecnológica e de como ela afeta o equilíbrio de poder no Báltico. As capacidades das aeronaves e os insights que elas fornecem sobre como a guerra aérea está a mudar. Com preparativos urgentes de defesa, como barreiras antitanque ao longo de suas fronteiras, os estados bálticos da Estônia, Letônia e Lituânia vivem em constante terror de que possam se tornar o próximo alvo da Rússia depois da Ucrânia. Tanto os residentes como os funcionários estão profundamente inquietos devido à sua proximidade com a Rússia e à sua herança soviética. Estas ansiedades foram ainda mais intensificadas em 13 de agosto de 2025, quando jatos russos foram interceptados no espaço aéreo da OTAN, servindo como um lembrete da vulnerabilidade da região. Os esforços destes países para reforçar as suas defesas são um reflexo tanto da política militar como de uma luta mais ampla pela soberania. As preocupações e defesas dos estados bálticos contra uma possível agressão são analisadas neste artigo. Os estados bálticos encontram-se numa posição geograficamente vulnerável. A fronteira ocidental da Rússia é partilhada com a Estônia, a Letônia e a Lituânia, enquanto Kaliningrado, um posto militar russo, fica entre a Polônia e a Lituânia. Devido a esta proximidade, aeronaves russas, como o Su-24M e o Su-27, que foram interceptados em 13 de agosto, podem entrar no espaço aéreo báltico em questão de minutos. Com populações que variam de 2,8 milhões na Lituânia a 1,3 milhão na Estônia, estes pequenos países sentem a ameaça imediatamente. Uma memória coletiva moldada pelo seu passado, como repúblicas soviéticas, que foram anexadas à força até 1991, vê as provocações russas como possíveis precursoras de uma anexação em vez de ameaças intangíveis. Para reforçar as suas defesas, a Estônia tomou medidas decisivas. Ao longo da sua fronteira de 295 km com a Rússia, começou a construir barreiras antitanque de betão chamadas Dentes de Dragão, no início de 2025. Essas barreiras em forma de pirâmide, destinadas a impedir a passagem de veículos blindados, estão posicionadas perto de cruzamentos importantes, como o rio Narva, que separa a Estônia da Rússia. Além de sua utilidade, essas barreiras têm um significado simbólico, enviando uma mensagem a Moscovo e aos civis estonianos de que o país está se preparando para o pior. Tais ações abertas desencorajam qualquer invasão terrestre e elevam o moral popular em um país com forças militares inadequadas. Com ênfase no que os seus funcionários chamam de fortificações, à prova de Putin, a Letônia é igualmente agressiva. Para garantir a rápida mobilidade de tropas e suprimentos em caso de emergência, Riga fez investimentos em rotas de trânsito reforçadas e bunkers protegidos. As iniciativas de defesa civil foram aceleradas e as comunidades e escolas agora realizam regularmente exercícios para preparar as pessoas para catástrofes. 30% dos letões que falam a língua nacional temem uma invasão russa durante a sua vida, de acordo com uma pesquisa de 2022, que ainda é relevante em 2025. A importância da preparação da Letônia é aumentada por este número, que destaca o impacto psicológico de estar perto de um vizinho forte com um histórico de aspirações territoriais. A Lituânia, situada entre a Bielorrússia e Kaliningrado, tornou a integração na OTAN e a modernização militar uma prioridade máxima. Ao adquirir armamento de ponta e acolher batalhões multinacionais da OTAN,
Vilnius aumentou as suas despesas com a defesa. As capacidades de coordenação da Lituânia com as forças da OTAN são postas à prova durante exercícios conjuntos com parceiros como os exercícios anuais Iron Wolf Drills. A resiliência é enfatizada em campanhas públicas que exortam as pessoas a terem cautela. Existem duas ameaças para a Lituânia. Enquanto a Bielorrússia, aliada da Rússia, exerce pressão a leste, as bases aéreas de Kaliningrado permitem rápidas mobilizações russas. A dependência da Lituânia em relação à OTAN é crucial devido a esta limitação geográfica. As preocupações do Estado Báltico baseiam-se em acontecimentos recentes e não em conjecturas. A invasão da Ucrânia pela Rússia, parcialmente justificada por alegações de laços históricos, constitui um precedente preocupante. Desde 2004, os membros da OTAN da nação báltica têm receado que Moscovo os considere parte da sua antiga área de influência, especialmente se a Ucrânia se enfraquecer. Em julho de 2025, o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, emitiu um aviso dizendo que se as defesas da aliança falharem, a Rússia poderá atacar a Estônia em 5 a 7 anos. As suas observações, que foram amplamente divulgadas, enfatizam a região do Báltico como um possível ponto de conflito, onde qualquer ação da Rússia pode ativar o artigo 5º da Cláusula de Defesa Coletiva da OTAN, o que exigiria que todos os membros reagissem. Este receio reflete-se no sentimento público dos estados bálticos. As gerações mais velhas na Estônia continuam a contar histórias sobre a perda da independência como resultado das deportações soviéticas. A dinâmica interna é complicada pela minoria de língua russa da Letônia, que representa cerca de 25% da população do país. Algumas pessoas temem que Moscovo possa usar os laços étnicos para criar agitação. Preocupações semelhantes existem na Lituânia, onde as discussões na esfera pública frequentemente se concentram em ameaças híbridas, que podem preceder ações militares, como ciberataques ou campanhas de desinformação. Estas ansiedades não são meramente hipotéticas. Influenciam tudo desde o aumento da segurança em reuniões públicas até conversas sobre preparação para emergências nas escolas. As fortificações físicas são apenas um aspecto das táticas defensivas. Tendo aprendido com a experiência da Ucrânia com os ciberataques russos, a Estônia fez investimentos em proteção cibernética, a fim de manter um olho nas atividades russas em Kaliningrado e na Bielorrússia. A Letônia e a Lituânia reforçaram a sua cooperação em matéria de inteligência com a OTAN. Com a Lituânia a acolher destacamentos alemães, a Letônia a receber unidades canadianas e a Estônia a receber forças lideradas pelos britânicos, os três países solicitaram que mais forças da OTAN fossem estacionadas no seu território. Com cerca de 1.000 soldados, cada estes batalhões servem como um gatilho, garantindo que qualquer ataque afetaria imediatamente a OTAN e acionaria a cláusula de represália coletiva do artigo 5. Estas preocupações foram intensificadas pelos eventos de 13 de agosto. Além de serem uma provocação militar, os jatos russos operando sem transponders perto do espaço aéreo do Báltico serviram como um lembrete psicológico da vulnerabilidade da população. As repúblicas bálticas dependem apenas da missão de policiamento aéreo da OTAN, uma vez que não dispõe dos meios aéreos necessários para patrulhar os seus céus, ao contrário de membros maiores da OTAN, como a Alemanha ou o Reino Unido. Os residentes ficaram animados com a rápida mobilização de F-35 italianos por Mamari, mas isso também destacou a sua dependência dos aliados. À medida que os líderes bálticos pressionam a OTAN por mobilizações mais permanentes e capacidades de resposta mais rápidas, essa dinâmica aumenta o senso de urgência. Os estados bálticos são vulneráveis tanto politicamente como militarmente. Não conseguem impedir a Rússia sozinhos devido à sua pequena dimensão e recursos escassos.
Embora robustas, as comunidades locais questionam se amigos distantes arriscariam uma guerra por elas, lançando dúvidas sobre o compromisso da OTAN. A Rússia aproveita-se desta incerteza para testar a determinação da OTAN e criar ansiedade através de intrusões. Os governos bálticos respondem a isto interagindo diretamente com o público e salientando que tanto a resiliência nacional como o poder da OTAN são essenciais para a sua sobrevivência. De acordo com inquéritos, mais de 60% dos estônios apoiam orçamentos militares mais elevados em 2025, demonstrando o elevado nível de apoio público às despesas de defesa. O poder militar da Rússia ultrapassa estatisticamente o dos Estados Bálticos. Ao contrário da Estônia, que tem 7.000 militares ativos, e da Letônia, que tem 6.000, a região russa de Kaliningrado tem quase 10.000 soldados e defesas aéreas sofisticadas. A Lituânia, que tem cerca de 20.000 soldados, está ligeiramente melhor, mas ainda precisa da ajuda da OTAN. O PIB total dos países bálticos, de cerca de 150 mil milhões de dólares, é insignificante em comparação com os 2 bilhões de dólares da Rússia, o que torna difícil para eles manterem gastos de defesa a longo prazo. No entanto, o seu valor estratégico para a OTAN, como defesa contra a Rússia, garante o apoio contínuo da aliança, e os exercícios anuais da OTAN, que envolvem milhares de soldados, servem para solidificar ainda mais essa promessa. É impossível superestimar os aspectos políticos e psicológicos dessa ameaça. Os residentes dos estados bálticos estão cientes de que as suas nações estão na vanguarda de um possível confronto. Os governos fornecem instruções de sobrevivência e as escolas treinam as crianças para reagir às sirenes de ataque aéreo. Apesar de ser essencial, essa preparação contínua tem um custo e faz com que as pessoas sintam que estão a viver em tempo emprestado. A Rússia aproveita-se desse medo em seus atos, como a incursão de 13 de agosto, que visa minar a determinação antes que uma batalha física comece. As repúblicas bálticas são enquadradas como mais do que apenas uma fronteira militar por essas ansiedades e preparativos. Elas colocam a credibilidade da OTAN à prova, e as tensões em todo o mundo são expressas lá. A região está determinada a evitar o destino da Ucrânia, como evidenciado pela sua resposta às provocações russas, que variam de barreiras tangíveis à resiliência pública. No entanto, esses casos têm ramificações mais amplas, que vão além das fronteiras regionais, levando a questionamentos sobre se representam uma postura normal ou algo mais sinistro. A interpretação mundial desses eventos é examinada criticamente como resultado dessa preocupação crescente. As percepções sobre se estas ocorrências são isoladas ou parte de uma escalada mais ampla e potencialmente catastrófica são moldadas pela resposta da comunicação social internacional, bem como pela retórica ameaçadora da Rússia. Agora é necessário prestar mais atenção à narrativa de guerra que tem sido enfatizada por ambas as partes. Cada ação ultrapassa os limites da moderação e da determinação, à medida que as provocações persistentes da Rússia e a vigilância implacável da OTAN criam um balé tenso acima do céu do Báltico. A aliança demonstra uma defesa disciplinada com as suas rápidas interseções, como a resposta do F-35 italiano em 13 de agosto de 2025, que escolta os jatos russos para fora sem provocar confronto. Moscovo, entretanto, continua a empregar aeronaves secretas de Kaliningrado para testar a preparação da OTAN e agitar a Estônia, a Letônia e a Lituânia. Assombrados pelo seu passado soviético, muitos países confiam no artigo 5º da OTAN como um amortecedor contra um futuro incerto, fortificando as suas fronteiras com exercícios e obstáculos. Uma mudança mais ampla na guerra é destacada pela superioridade tecnológica dos F-35 da OTAN em relação aos antiquados Su-24M e Su-27 da Rússia, mas a escalada é evitada pela abordagem metódica da aliança. Para os fãs de assuntos militares,
Este conflito levanta uma questão crucial. Estas invasões indicam um confronto maior em formação ou são apenas uma postura? A longevidade de ambas as partes e os interesses internacionais em torno da Ucrânia e, além dela, são a chave para a solução. Continue a verificar as atualizações, pois monitoramos as mudanças nas estratégias novas, interceptações e sinais políticos para lhe dar a melhor indicação do que acontecerá a seguir.